Olá, eu sou o professor Luiz Brauna, especialista em estudos e pesquisas sobre gênero, raça e sexualidade. E compartilho com vocês que no Movercast desta edição utilizaremos a sigla LGBTI+. Essa sigla designa as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e pessoas intersexuais, além de outras identidades de gênero e orientações sexuais. Essa sigla será utilizada por nós por acreditarmos que parte significativa das produções acadêmicas e literárias a utilizam como referência, assim como documentações oficiais dos mais diferentes movimentos sociais que se organizam com essa pauta e com essa luta. Sendo assim, utilizaremos esta sigla no nosso Movercast, mesmo entendendo a dinamicidade que existe nessas letrinhas. No mais, temos orgulho, somos plurais. Olá a todas, todos e todas, estamos começando mais um Movercast. Por falar em diversidade, diversidade é abrir as portas, os questionamentos, entendendo as novas multiplicidades. É dar lugar para que o novo possa emergir. É olhar para dentro de si com carinho e perceber as belezas das suas próprias particularidades. Todas essas ações se encontram no diálogo e se potencializam com afeto entre aqueles que se dispõem a debater. E isso porque não basta se comunicar. É preciso comunicar com a dedicação de quem se importa com a causa. Assim, através do videocast, conseguimos promover a busca pelas mudanças que queremos ver, garantindo que novas ideias sejam geradas com equidade e inclusão dentro e fora do ecossistema. Não é isso, Helder? Isso aí, Felipe. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando mais um episódio com a gente, o episódio de número 3, né? Então, sou o Helder Vicente, sou um homem cis, cego, pardo, com os olhos, barba e cabelos castanhos. Estou usando uma camisa de cor azul. Comigo o Felipe, né, que já começou fazendo a leitura do texto. Eu sou Felipe, sou um homem gay pardo, tô aqui com uma barba bem encerradinha, uma blusa, uma camisa marrom, meio marrom escuro, cor de terra, com um bolso cor de bege. Tenho aqui um brinco aqui, que está sendo um pouco escondido, e um cabelo meio emaranhado aqui também na cor de um castanho escuro. Com headphone, que eu esqueci de falar, né, gente? Com headphone, que está aqui atrapalhando o cabelo. Pessoal, então nós vamos aqui começar, né, mais um episódio do nosso letramento. Hoje vamos falar do gay, né, a letrinha G. Felipe, você quer apresentar? Antes de apresentar o convidado, né, gente, a gente precisa falar que isso é uma iniciativa, esse videocast é uma iniciativa do NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, que eu e o Felipe fazemos parte. Eu estou como líder do NAP da UNA, de algumas unidades, o Felipe representando o UniBH, né? Ambas escolas aí do ecossistema Ânima, que, né, esse episódio está sendo gravado em uma das escolas da UNA. Vamos trazer e antes também de a gente comemorar a comunidade LGBTQIAP+, e também é bom a gente estar vibrando os 20 anos do ecossistema Ânima, né? Essa instituição que está aí vibrando, essa potência de vozes e encontros, e por falar em diversidade, é não só uma diversidade, mas todas as diversidades dos encontros, né? Que compõe todas as escolas, todos esses anos, isso é muito mágico, né? Isso. E aí a gente pensou em trazer uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa lá do norte, meu bem, banhado pelo rio Amazonas. E aí tem um sotaque maravilhoso que vocês vão agora se deliciarem. Ele é professor afro-indígena, doutor em psicologia social pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, mestre e graduando pela Universidade Federal do Pará, atua com a população em situação de rua na Prefeitura de Lagoa Santa, militante LGBTQIA+, e dos direitos humanos. Tem aí, né, quando eu fui conversar ele, assim, Elton, Brígida, meu seu maravilhoso, muito bem-vindo, né? Eu queria muito, pela primeira vez que eu te convidei, eu falei assim, o que a gente pode conversar, né? E eu falei assim, me dá uma dica do que você pode trazer pra gente. Rolou um pouquinho de Paulo Freire, falou sobre um pouco de feminismo afro-latino-americanos, os devassos no paraíso de João Silvério.
a necropolítica do Bembe. Me conta isso tudo aí, isso é presente. Seja bem-vindo. Então, pessoal, boa tarde a todas, todos e todes, né? Me auto-identificar aqui, me apresentar rapidamente. Eu sou um homem cis, né, cisgênero, 1,70 m, pessoa preta, com tom de pele parda, né? Sou afro-indígena, estou com uma blusa de frio, né? Porque a Amazônia ainda no Sudeste, no período de frio, sente frio. Uma blusa, um moletomzinho verde e cabelos castanhos claros. Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu agradeço especialmente ao Felipe, né? E ao coletivo, à universidade, à organização. E estou aqui para a gente dialogar, né? Conversar, né? Inicialmente a nossa conversa trouxe algumas questões aí que debatem acerca, né, de uma interseccionalidade, né? Dialogando com a educação, com recorte étnico-racial, de classe e sexualidade. Então a gente está nesse processo aí de junto e misturado, né? De um processo sócio-histórico, sócio-político e sexual também, obviamente, né? A sexualidade, ela é inerente a todas as relações sociais, subjetivas e objetivas da humanidade, né? E é tudo isso, e ainda vamos ter aqui um sotaque diferente, né, pessoal? Vocês estão acostumados com o nosso mineirês, né? Alguns episódios a gente já gravou com pessoas de Minas, hoje a gente cruza o país, né? Vai para bem longe. O primeiro episódio com a Jan, que também trouxe o sotaque baiano, né? A Jan é uma potência, uma pessoa que tá parceira com a gente, né, do Plurais, e aí vão lá. E é assim, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, a gente sempre começa perguntando, como que foi a sua construção como um homem gay? É uma pergunta bem complexa, né, gente? Não tem divã e análise que resolva de imediato, né, a questão. Mas tem que resolver? Não, é um processo que vai até do início da vida à morte, né? Ou pode vir outras vidas também, né? Isso. Então, tudo perpassa pela história de vida, né? Então, essa construção social da nossa história, pelo menos, geralmente, né, da nossa população LGBTQIA+, né? Mas tem uma particularidade, né? Eu, enquanto um homem cis gay, quando eu reflito nessa perspectiva, eu penso muito no momento que eu me identifiquei como gay, né? Como homossexual, homoafetivo, e nessa barra de... Vou usar esse termo, não é um termo... como posso dizer, correto de se falar, mas é o momento quando eu me assumi para a minha família, né? Colocando muitas aspas aí. Então, acho que o ponto primordial é quando a gente se identifica, se reconhece e vai encarar a família homofóbica, LGBTfóbica. E o primeiro impacto foi aos 15 anos de idade, quando eu me deparei com meus pais e tive a necessidade de falar de quem eu era, né? Mesmo sendo um adolescente, sem entender o que era essa identidade de gênero e sexual. E aí eu fui me abrir, digamos assim, a eles, e foi extremamente impactante, né? Como de praxe, né? Extremamente violento, né? De cunho violento, em todos os sentidos da violência, né? Psicológica, simbólica e física. Então, esse primeiro impacto aí, ele perpassa pela história de vida da minha adolescência mesmo, como de praxe aí com a comunidade e a população LGBTQIA+, né? E o seu grupo, assim, quando eu falo de grupos, assim, as suas redes de amigos, social, né? Como que você construiu ela? Como que você se identifica nela? Então, a construção da minha rede, né? Eu vou pegar um pouco da minha adolescência, que é o momento desse impacto e dessa homofobia latente e LGBTfobia latente estrutural não só do Brasil, do mundo, né? Na modernidade, vamos falar assim. Nesse período da minha adolescência, eu construí inconscientemente, eu fui construindo alguns vínculos sociais, né? Por exemplo, com a religião do candomblé, minha família toda é cristã, eu não sou cristão, e atualmente eu sou do candomblé-cista, né? Tenho uma filosofia de cunho africana e tal, e nessa adolescência eu me deparei com o candomblé na minha comunidade. Eu nasci numa comunidade, numa das maiores comunidades periféricas de Belém do Pará, né, na Amazônia. E aí, nesse primeiro momento dessa violência, eu pude ter um alicerce aí com a religião do candomblé, na minha comunidade. E, a partir daí, com o candomblé, eu também fui criando um vínculo na escola e num processo, assim, digamos, e logo em seguida eu entro na faculdade e vou construindo
esse laço com a universidade também e com os movimentos sociais, que eu já entro na universidade tentando me indagar quem eu era nesse mundo, né, nessas relações sociais, e aí já me direciono para os movimentos sociais LGBTQIA+. Aí conheço o movimento LGBT em Belém a partir da universidade e vou construindo esse laço. Esse espaço da universidade, da academia, nos ajuda muito, né? Ampliar esse conhecimento, ampliar nossa consciência. Mas aí você trouxe um pequeno recorte assim, da sua fase da educação infantil, né? A adolescência. Como que foi? Né? Que a gente sabe que nesse período costuma ter algumas descobertas também. Além da descoberta da dimensão da sexualidade libidinal, que eu acho maravilhoso, que isso é a nossa essência, né, do ser, que é a sexualidade, ela perpassa inicialmente com a adolescência, né, com a infância e a adolescência, que a gente vai nesse descobrimento e autodescobrimento, interação. Nesse sentido da sexualidade, eu não tive tantas dificuldades nessas interações na adolescência, de descobrimentos libidinais sexuais. Agora, na dimensão social, como de praxe para a comunidade LGBT, foi extremamente pesado dentro de algumas violências psicológicas, simbólicas e físicas. Só que na minha adolescência, né, eu costumo falar que eu sou rebelde desde criança, né? Então, eu sempre fui uma criança rebelde e, assim, inconscientemente, eu fui procurando os mecanismos de defesa. Então, aquele velho ditado, né, que é um comentário meio chulo, mas vamos falar assim, é aquela coisa, bateu, levou, né? Então, eu tinha uma reação, né, mecanismo de autodefesa, de me defender mesmo com unhas e dentes, vamos falar assim. Então, eu tinha muito isso. Tinha essas duas dimensões. De um descobrimento da sexualidade, que, a meu ver, eu vejo hoje, enquanto um homem de 35 anos, eu vejo como algo que foi salutar, saudável, numa dimensão de uma dificuldade de uma educação sexual num país repressivo. Então, eu tive, digamos que aí, alguns processos de aprendizagem bacana. Na outra dimensão social e da discriminação, eu tive muitas dificuldades, mas também fui buscando aí uma resistência, né, inconsciente, vamos falar assim, né, de se defendendo mesmo, seja através da linguagem ou da forma física mesmo, na escola. Agora você dizendo, me surgiu uma questão de espaço, assim, né? Você esteve geograficamente em lugares políticos, né? Saiu do Belém, Sim. Veio para cá, falando em espaços também educacionais, né? E como que foi acessar esses ambientes, assim, diante dessa identidade e desse mecanismo de defesa que você fala, né? Como que foi sair de lá, vir para cá e carregar essa força, assim, né? O que você traz de experiência, assim, pra gente? Paulo Freire na veia, né? Nosso patrono da educação brasileira, que coloca que a educação só faz sentido quando se existe uma educação libertadora, né? Uma educação libertadora na perspectiva da consciência de classe, da consciência do que você é, desse ser social, né? Então, a educação, para mim, foi a salvação. Eu, enquanto afro-indígena, né, a gente sabe que os índices aí da população carcerária, da LGBTfobia, do homicídio, enfim, de todos os dados e indicadores sociais, a população preta e indígena nesse país é a que mais sofre nessa perspectiva, né? Quando a gente vai para identificar a população em situação de rua, a população carcerária, a maioria são pessoas pretas e indígenas. Ou, na dimensão LGBT, a maioria pessoas travestis ou trans, né? Mulheres travestis ou trans ou pessoas trans. Então, a educação, para mim, foi uma salvação, né? Inconscientemente, eu costumo falar que a universidade ela abriu um mundo para mim e me possibilitou essa ascensão social. E, através da educação, né, eu pude adentrar espaços da elite brasileira, né? Então, a gente sabe que a educação brasileira, a academia brasileira, é um espaço extremamente racista, classista, em todas as perspectivas, né? Já dizia Paulo Freire e vários outros teóricos, tanto da literatura preta ou de outras literaturas, da dimensão sociopolítica. Então, a educação, para mim, foi um espaço mesmo de ascensão social, de travessia, de atravessamento, de rebeldia, que aí, quando tu falas essa questão de eu atravessar a Amazônia e para chegar numa das maiores universidades do sudeste do Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, é uma coisa assim, é uma força coletiva, né? Espiritual, coletiva, preta, indígena, né? Que eu consegui galgar, né? Sobretudo nesse trajeto da Amazônia para o UFMG,
é de uma resistência que na minha última experiência no doutorado da UFMG eu sofri um racismo, né? Eu tive tanto racismo como um assédio moral na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na FAFIS, que eu vivenciei isso. E isso, apesar do sofrimento, me potencializou, porque eu adentrei um espaço, eu consegui galgar e furar uma bolha nesse país através da educação e tenho feridas, mas aí eu também, o espaço que eu ocupo hoje, enquanto um professor, um docente de uma universidade federal, não à toa, que é do Amazonas, né? Recentemente fui aprovado num concurso da Universidade Federal do Amazonas, então estou entrando recentemente, em breve, numa potência da Amazônia, então eu trago essas marcas e essa ressignificação, essa resistência, essa resiliência para puxar os nossos pares, puxar a população LGBTQIA+, população indígena, população preta, né, as pessoas historicamente marginalizadas, pessoas com deficiências, idosas, enfim. Como diria a Maria Bethânia, não mexe comigo que eu não ando só, né? Justamente. Então é isso, eu não ando só. Então por isso, onde eu cheguei hoje, eu tenho que trazer os nossos pares, trazer nosso coletivo, né, trazer a nossa ancestralidade e a galera que está aí nessa resistência no dia a dia e sofrendo também. Eu acho maravilhoso quando você fala isso, que aqui a gente separou, né, as letrinhas para a gente dar cara para cada uma delas. Mas a gente não está sozinho, né? A gente não pode olhar assim cada um para o seu quadrado, né? Eu falo muito isso na minha atuação profissional. Não é porque eu sou uma pessoa cega que eu só vou discutir e falar com pessoas cegas. Não é porque eu sou um homem gay que eu só vou falar com homens gays. E eu acho lindo quando você traz, da forma que você trouxe aqui para a fala, da sua experiência, falando, quando eu vou discutir tudo isso, vem todo mundo comigo. Né? Acho que todos os movimentos, eu acho que conversa muito com a ideia de fazer esse né? De mover, e é isso que é a essência desse momento aqui, né? Desse videocast, desse podcast, é que a gente mostra esse movimento da diversidade. E eu acho lindo isso na sua atuação. Só que uma outra coisa que me chama muito atenção também é que sempre quando você fala da sua trajetória, ela vem com uma luta, ela vem com uma força, né? Algo que você teve que superar para poder chegar onde você queria, né? Isso também está muito presente na sua vida, né? Sim, eu penso assim, eu costumo até brincar, né, na dimensão psicossocial, né, que a gente tem 2 caminhos para a saúde mental, né? Ou ela na dimensão epistemológica da psicologia, da psicanálise, ou na dimensão da espiritualidade, nas diversas crenças, espiritualidades, métodos e dispositivos, né? E assim, para mim é algo indissociável. Então a religião, quando tu fala essa questão dessa força, dessa força, o que me vem à cabeça é a nossa ancestralidade. Eu, enquanto pessoa afro-indígena, né, nós, né, que eu identifico você, nós brasileiros, né, com essa ancestralidade indígena e preta, a gente tem aí em torno uma energia, uma força que a gente tem que resgatar cotidianamente. E não à toa, como eu falei para vocês inicialmente, né, que o meu processo da adolescência, a minha base, além dos movimentos sociais, de uma rede comunitária, foi a religião. E não foi qualquer religião, né? Foi a religião de matriz africana, né? Que historicamente foi marginalizada e discriminada nesse país através do racismo estrutural, né? E da injúria racial. Então, quando tu falas dessa questão, é importante porque, assim, tem essa questão energética, espiritual, queira ou não queira. A gente pode ser até ateu, eu até brinco com os meus alunos e alguns espaços de movimentos sociais. A gente pode não ser cristão, ser ateu, mas a espiritualidade ela faz parte da nossa essência. Então tem uma dimensão. E você pode crer de Lacan a Freud, mas tem uma referência nessa espiritualidade, né? Em toda a dimensão da essência humana, da ontologia desse ser social, né? Sim. E isso também acho super potente. Estou sentindo falta da Jan aqui com a gente nessa mesa, viu? Está onipresente, né? Onipresente, porque acho que ela teria assim, algumas implicações fantásticas. Mas quando você traz essa questão da fé, né? Da fé como algo que nos move, que moveu a humanidade, né? Seja ela para o bem ou não. Também se torna uma questão quando a gente vai pensar na nossa sigla, né? Na LGBTQIA+. Como que foi isso para você? Porque eu sei que você pesquisa também essa área. Para mim, na dimensão da religiosidade, né,
eu tenho a minha crença, minha fé, mas isso não inibe uma crítica construtiva à religiosidade, sobretudo nas instituições. Né? Eu costumo até brincar nos espaços políticos, é que religiosidade, fé, crença é uma coisa, instituição é outra. Né? A instituição está galgada de hierarquia, né? de dogmas, né? De burocracia e por aí vai. Então a gente tem que ter esse discernimento. Né? Aí que é o equívoco, né? E aí é equívoco e a importância de uma educação numa perspectiva de uma consciência de classe. Né? Hoje, por exemplo, né? E aí pegando a atual conjuntura da extrema-direita e do bolsonarismo no país, né? Quando a gente identifica esse discurso da extrema-direita e bolsonarista no país, a gente identifica que ela está fundada e galgada não digo nem religiosidade, digo na igreja, numa instituição que coloca todo um conjunto aí, né, de hierarquias, de burocracias, de dogmas equivocados, né, de crenças, né, que colocam o sujeito numa norma. Né, e religiosidade e fé não é isso. Né, então, por isso que é importante a gente ter essa consciência, porque para a gente não cair como a gente está caindo, nós passamos por isso desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, enfim, com toda a decadência sociopolítica brasileira, desde a vinda do Temer, passando pela eleição do Bolsonaro, e aí que por detrás dessa questão sociopolítica a gente tem um dispositivo da religiosidade, que é essa visão, essa pseudo-religião galgada aí no discurso do ódio, né, gente? A gente sabe muito bem disso. E no controle. Né? Justamente. E aí eu penso nesse sentido. A minha consciência ela é crítica nesse sentido de ter uma crença numa religião que no candomblé que tem como fé os orixás, energias, divindades da natureza humana, mas que a gente tem que ter esse discernimento de não cair numa instituição, né, que normatize corpos e controle e possa controlar os sujeitos. Então eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva crítica da religiosidade, da igreja e da fé. Ótimo. Elton, quando você diz isso, só me faz lembrar sobre o sistema disciplinar do Foucault, né? Assim, e pensando nessa sua trajetória de vir para cá, né? Sair de Belém, enfrentar toda essa dinâmica de chegar, conhecer uma cultura nova, né? Formar novos laços, né? Se compor e formar um lugar que seja seu também, né? Porque eu acho que isso não é de uma noite para o dia, né? Demora, né? E não é à toa que eu te conheci nesse processo, né? Sim. A gente se conhece de afetos, assim, e de uma comunidade que se permite se conhecer. E quando você fala que em determinado momento, dentro de um sistema que, querendo ou não, tenta socializar esses corpos, né? De controlar... como que foi essa experiência que, de alguma forma, você traz aí uma bagagem, traz aí uma cultura, e como que foi essa socialização? Eu fiquei interessado em escutar um pouco mais disso, assim. Como que foi esse controle perante essa norma que te atravessou, né? Dentro de uma instituição que também fala de uma educação, né? É interessante essa pergunta, Felipe, porque esse dispositivo da norma de controle, né, como dizia Foucault, ela está implicada nas relações institucionais, sociais e humanas, né? Então é um desafio cotidiano para nós, sobretudo nós, afro-indígenas, pretos, indígenas, mulheres, enfim, toda essa galera aí historicamente marginalizada. Como eu falei inicialmente, eu sempre fui um rebelde, né? Então, assim, fui uma criança, um ser rebelde, uma criança rebelde, e que entrou nessas instituições de forma rebelde, com muita rebeldia, né? Claro, a rebeldia não é por si só, né? Mas numa dimensão que esse corpo afro-indígena, desse jovem, possa ocupar, de fato, um lugar onde eu seja respeitado, né? Onde, de fato, a cidadania seja respeitada, o dever cívico seja colocado em prática. Né? Então, eu sempre me posicionei de forma muito crítica, seja nos movimentos sociais, nos espaços políticos, na academia, na universidade, no meu processo de trabalho e na família, em todas as dimensões da minha existência. Então, isso para mim sempre foi um desafio. Sobretudo na academia, quando eu me deparo num espaço acadêmico, né, hegemonicamente composto por pessoas brancas, né, poucas pessoas LGBTs são da sigla G, né, numa dimensão, né, burguesa, num discurso burguês e numa perspectiva de, como posso falar,
de uma violência mesmo, né? Numa dimensão que, sim, de um produtivismo acadêmico, né? De exigências a uma classe trabalhadora que se não se adequar a esse sistema, se não se adequar a esse dispositivo, é taxado, é colocado através de vários estereótipos e estigmas. Então é desafiante. Né? Eu, por exemplo, no meu doutorado, durante os 4 anos na UFMG, eu sempre trabalhei. Eu trabalhava na época com a política social, trabalho ainda, né? Eu trabalhava na época na política social do CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, na região metropolitana de BH, em Betim. Então, imagina, eu trabalho lá em Betim, que é mais ou menos 50 quilômetros, ir para Betim, voltar para o UFMG, que fica no campus da Pampulha, e estudar diariamente, fazer artigo, publicar. Então, assim, e escutar discursos de professores brancos que não compreendem. O problema não é ser branco. O problema é ter um discurso hegemônico dessa branquitude numa dimensão de cunho racista e classista, né? E assim, impor a nós, classe trabalhadora, sobretudo pessoas pretas, indígenas e mulheres, no produtivismo. Então, assim, e eu nunca me adequei a isso. Sempre me rebelei e tive algumas experiências de colegas e amigas também nesse espaço acadêmico, né? Para a gente não se sujeitar a esses espaços que tentam né, docilizar os nossos corpos, como tu falaste, Felipe. Então é isso, é uma resistência cotidiana. Né? Acabei de vir do trabalho hoje, né? Então eu trabalho na prefeitura aqui, numa prefeitura por enquanto aqui, né? Eu estou no processo de pedir exoneração e lá é uma prefeitura extremamente burocratizada, numa dimensão bolsonarista da extrema-direita, que é desafiante. Então, assim, todo o tempo a gente tem que estar criando estratégias sociopolíticas e, além disso, nós, enquanto afro-indígenas, sempre tem que estar com uma fundamentação teórica, porque a gente sempre é taxado como o inferior. Né? E isso a gente, enquanto pessoa preta, indígena, mulher, a gente sofre cotidianamente. E aí a gente vai provocando, como diz Paulo Freire, provocando essas fissuras nas instituições normativas. Então eu penso dessa forma, Felipe. É um desafio cotidiano que a gente vai criando táticas políticas e subjetivas também para resistir, né? Porque o adoecimento mental se agrava aí. Sim. E como? E assim, você já começou a tatear esse lugar, né? Como que é ser um homem gay nesse ambiente do trabalho? Bem desafiante, né? Porque a homofobia estrutural, a LGBTfobia estrutural, ela está latente, né? E apesar de ser cis, né? Assim, tem toda uma questão de performance, né? Assim, de uma cobrança, né? E em alguns espaços até se tem essa questão, né? Algumas pessoas falam, mas você tem uma performance mais masculina, né? E aí se indaga aquela questão demodê, que tem um cunho homofóbico, LGBTfóbico, né? Do que é ser gay, né? E essa performance se tem que ser masculina ou feminina, enfim, ou andrógena, enfim. Essa visão mesmo do cunho da homofobia estrutural. Diariamente, né? Eu sempre observo esses discursos, essas falas, né? Como eu sou meu jeito de ser, sempre foi muito aguerrido, né? Que eu aprendi muito na militância. Então, nesses espaços, sobretudo no serviço público, enquanto servidor público, há 10 anos que eu sou, nesses espaços é tudo muito sutil, né? Porque as pessoas, elas têm, vamos dizer assim, até algumas pessoas já falaram aqui em Minas, o fulano ou ciclano tem medo de você, né? Pelo fato de você ser militante, se posicionar. Então, assim, é tudo muito entre linhas, né? Porque nós que somos aguerridos, que a gente está nesses espaços, de fato, a gente provoca uma intimidação, né? Mas aí eu vou identificando muito pelos discursos, pelas ações, pelo não falado, né? E eu observo sempre discursos dessa perspectiva de cunho homofóbico mesmo. Inclusive, quando eu trabalhava no passado no estado de Minas, né? Eu passei por um tempo lá, quando foi implementado no estado, no governo Zema, de forma bem equivocada, o serviço social e a psicologia na educação. Eu fui um dos primeiros a entrar no estado de Minas, aqui em BH, e aí teve uma situação bem homofóbica bem pesada na escola, quando eu trabalhava aqui na região nordeste aqui de BH, no período da varíola do macaco, né? Aí eu estava na sala dos professores, em reunião, e a professora falou assim, teve mais um caso de varíola do macaco, e o professor é gay.
Aí ela olhou pra minha cara, todo mundo hétero na sala, em tese. Aí ela olhou pra minha cara e começou a falar que o fato de ele ser gay que tinha levado ele a se contaminar com a varíola do macaco, né? E aí eu puxei um assunto, né? Aí a gente tem que ser estratégico, né? E aí fui refletindo algumas questões com ela nessa dimensão educativa, né? Aí Paulo Freire me ajudou muito porque a gente que é marxista, ligado à esquerda, enfim, tem horas que a gente não tem paciência, porque assim, conversar com um adolescente uma criança ou adolescente é uma coisa, agora você conversar com um marmanjo, uma pessoa adulta, né, que tem uma graduação, uma formação ou um conhecimento, é difícil. Então, a gente tem que contar de 1 até 10 para ter um dispositivo educativo, né, para a gente não acabar tendo uma ação mais agressiva, vamos dizer assim, né? Mas aí eu fui refletindo com ela a partir desse discurso, dessa ação homofóbica que eu sofri. Então, voltando à sua pergunta, essa questão da homofobia, ela é latente pra gente, né? Ela é cotidiana e, desculpa, a estratégia eu acho que é a gente, através da nossa experiência, da nossa potencialidade, da nossa história de vida e do conhecimento, né, se posicionar numa dimensão socioeducativa mesmo com essa galera. E eu acho que assim, dosar, dependendo do contexto, a gente pegar mais pesado ou ser mais educativo, né? Eu acho que assim, depende muito do contexto. Mas a homofobia é uma coisa latente na minha vida, cotidiana, seja no serviço público, na militância e na educação. E pelo que eu entendo, você nunca deixou ela aquém da sua identidade, né? Você nunca deu uma roupagem, tentou encobri-la, né? Você sempre deixou ela estar ao lado, né? E acho que nem sempre a gente consegue, né? Eu vejo que muitas pessoas têm aí, principalmente dentro dessa esfera do trabalho, pensando nessa forma de performar o gênero, né? Que a gente muitas vezes, para se construir e ser aceito nos espaços, a gente precisa ser um pouco mais hétero ali em algum momento, né? Tentar ser de alguma forma mais, né? Em algum lugar que vai encobrir ali um gênero, né? Mais normativo. Mais normativo. Eu tentei falei tudo, mas o que eu queria dizer era de ser cis-heteronormativo, né? Então, acho que você traz aí uma expressão que eu acho que é muito bonita de escutar e pelo menos na minha escuta, me traz uma energia muito de que eu quero ser isso também, assim. Eu não escuto só um elto, eu escuto, de fato, um coletivo em você, uma multidão em você, e isso faz a gente querer seguir, né? Faz querer a gente quebrar um pouco, torcer essa norma e ver que a gente também tem espaço para falar, para debater, né? E é um pouquinho disso. Eu queria te agradecer por essa potência que você trouxe aqui de reflexão. E eu acho que, pensando nisso, em reflexões e torções dos afetos, eu queria entender como que está o coração nesse momento de arrumar as malas e voltar para o norte, né? Então, né, uma boa pergunta, né? Para mim, confesso que eu ainda estou num processo. Cheguei semana passada do Amazonas, eu estou no momento, estou falando que eu estou no momento de anestésico, né? Estou anestesiado, né? Porque a partir da minha história de vida, de onde eu vim, esse sujeito, quem ele é, para ocupar hoje esse espaço numa universidade federal, né, desse país, então é tudo muito novo para mim, muito impactante, né? Foi algo que eu fui construindo coletivo e que eu confesso que ainda não caiu a ficha, né? Eu estou nesse processo. Eu até brinco que só vai cair a ficha no dia que eu assinar a nomeação, começar a dar aula e ter um monte de trabalho, né? E um monte de orientando para dar conta, né? Contribuir na formação aí. Estou muito feliz, né? Porque eu estou, como eu falei inicialmente, eu trago esse coletivo, trago pessoas, né? E esse enfrentamento à meritocracia, porque no espaço acadêmico tem muita questão da meritocracia. Então eu faço questão de falar assim, hoje o Elton, que tem 35 anos, que vai ocupar essa cadeira na Universidade Federal, ele traz muitas pessoas, muitos LGBTs, né? E ele veio veio da pobreza, ele veio da miséria, né? Foi uma criança, um adolescente. Eu faço questão de falar que no processo da minha formação eu fui bolsista em todos os sentidos. Quando eu fui criança, no período do FHC, eu tive o Bolsa Escola. Quando o Lula entrou, eu tive o Bolsa Família. Quando eu entrei na universidade, eu entrei com a cota do acesso a pessoas pretas, indígenas.
para eu permanecer na universidade, eu tive bolsa, permanência na Universidade Federal, tive bolsa no mestrado, tive bolsa no doutorado. Então, não é meritocracia. Né? Nós somos fruto de política social, de assistência social, né? De um coletivo, né? E aí é isso. A minha fala nesse sentido, além do coração, né? Pensando também na razão, é nesse sentido de pensar que eu estou representando toda essa galera, todo esse povo, toda essa ancestralidade, e que defender as políticas públicas, defender a educação pública de qualidade, a universidade pública gratuita de qualidade, que todos possamos ter acesso nesses espaços. E é isso, né? Além de não ter de estar nesse momento anestésico, né? De não saber ainda, né? Essa realidade desse espaço que eu vou ocupar na universidade, eu penso muito na dimensão do compromisso ético-político que eu vou ter com os meus alunos, com os educandos. Então eu estou muito nessa vibe, né? De refletir será que eu vou dar conta, né, enquanto docente, professor, né, contribuir para a formação desses profissionais, né, será que eu vou honrar esse espaço acadêmico, né? Então a dimensão ética é importante. Então eu acho que eu penso muito nessa missão ética de um professor, de um docente, e aí eu tenho essa referência, né, de Paulo Freire, né, enquanto educador brasileiro. Não é referência só no país, mas no mundo, né? Se não me engano, é o brasileiro mais lido no mundo, fora do Brasil. Se não me engano, no mundo, eu acho que é o terceiro mais lido. Né? Mas, enfim, é uma potência e é isso. A gente tem que... Eu penso nesse sentido de... como tu falas, Felipe, de tecer essas relações de afetos coletivos e puxar essa galera que está lá, né? Puxar... até brinco, né? Chegar lá e pegar todos os marginalizados, dar aula à noite, muitos professores não querem dar aula à noite para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Pegar, orientar as pessoas LGBTQIA+, pegar as pessoas, questão intergeracional, né? Os alunos que são mais velhos, que geralmente são, digamos que excluídos, né? Marginalizados. Então, enfim, eu acho que é isso. Eu penso muito nesse compromisso ético, né? Então, peço que os orixás, as divindades, as entidades me iluminem aí para eu honrar esse compromisso docente na universidade. Axé. E olha, não esquece do fio, essa conexão não, viu? Porque eu não quero deixar de te escutar não, viu? Não, a gente vai estar aberto, né? Tem muitos projetos aqui com Minas Gerais, né? Tem alguns projetos aí, né? Eu tenho muito esse vínculo com Minas Gerais, né? Que é o estado que me acolheu. Belo Horizonte eu tenho muita paixão, né? Tanto que é a cidade que eu escolhi para morar, né? Já falando do projeto, né, futuramente, quem sabe eu estarei de volta aqui. Vamos deixar acontecer, né? Vamos rolar. Mas Belo Horizonte é a cidade que eu escolhi para morar, que eu me senti acolhido com essa energia. Né? Além de ter uma culinária maravilhosa, né? Eu tenho muito essa relação com Minas, né? Que é um estado banhado pelas cachoeiras de Mamãe Oxum, né? Então, não é à toa que eu tenho esse amor por Minas Gerais. E tem muitos projetos por aí, estou aberto, né? Minha orientadora da UFMG já está aí com ideias para a gente criar uma articulação, né? Então, essa articulação entre Amazônia e Minas, a gente vai fortalecer. E vai. Que força, né? Fantástico. Bom, a gente tem agora que caminhar para o final, né? Pensando no nosso tempo e na proposta. Foi fantástico te ouvir, aprender com você hoje, tudo que você trouxe, né, para compartilhar com quem está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo. Você quer deixar alguma mensagem para encerrar? Então, eu penso muito, pensando nessa questão que o Felipe trouxe, né, dessa performance de gênero, dessas normativas que nos atravessam, aí me veio à cabeça que o tanto que esses papéis sexuais e de gênero, eles são dispositivos assim, extremamente adoecedores com nós LGBTs, né? Sobretudo nós gays, nesse sentido dessas normas, desse corpo, né? Que, para ser aceito nos espaços, tem que performar essa masculinidade tóxica, né? Todo esse comportamento, né? Que a meu ver, é uma automutilação, uma autoviolência. Né? Então, a minha reflexão final vai nesse sentido mesmo, né? De a gente
burilar, dialogar ao máximo com a nossa comunidade LGBTQIA+, né? Mas falando enquanto gay, né? Enquanto a minha identidade gay, né? E a pauta de hoje, né? O tema de hoje é essa letrinha G, vamos dizer, é indissociável, mas tem particularidades também, né? Mas assim, pensando nessa letrinha G, eu acho que a minha reflexão existencial vai muito nesse sentido, né? De a gente poder ressignificar essas performances sexuais de gênero para a gente tentar, para a gente enfrentar esse adoecimento, né? Esse corpo adoecido, esse corpo marginalizado, né? Eu digo porque no meu cotidiano, empiricamente no meu cotidiano, eu vejo muito isso, né? Eu vejo assim, uma exigência de um corpo, de um padrão, de um corpo e comportamental e de uma performance que adoece, que não é essa a essência desse sujeito, né? E eu acho que um dos caminhos, que tem vários aí, né? Seja na dimensão da saúde mental, seja da psicanálise, da psicologia, seja na dimensão da espiritualidade, mas eu acho que o caminho é isso, né? São esses laços sociais, a gente fortalecer a nossa comunidade nesse sentido. Eu reflito muito com meus amigos assim, mas por que você tem essa necessidade, né, de performar tal masculinidade ou tal comportamento, se isso não condiz com a sua realidade, com o seu desejo, e você se sente mal? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar um dispositivo assim, pedagógico, né, e autorreflexivo para a gente avançar nessa dimensão, porque é muito adoecedor, né? Eu penso nesse sentido porque assim, o grau de adoecimento, né, e de dependência química, de usos abusivos de álcool e outras substâncias psicoativas está extremamente alarmante na nossa comunidade LGBTQIA+. Né? Então é algo que é um subterfúgio, né? Nós, assim, Felipe, que era da psicologia, né? Recém-formado em psicologia, psicólogo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Nessa dimensão desses psicoativos. Né? Sim, acho que então, essa fuga da realidade, de fato, ela é atravessada, né, pela comunidade de uma forma, às vezes, desumana, né? Assim, de procurar artifícios que vá querer, de fato, mascarar o afeto. Né? O afeto é uma realidade. Então, é nisso que eu penso. Eu acho que, assim, a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, a parada LGBTQIA+, de BH é dia 9 de julho, né, se eu não me engano. Isso. Então, é uma coisa que eu discuto muito nos movimentos LGBTs. É isso, gente. A gente tem que criar estratégias aí, porque a gente está numa conjuntura extremamente desafiante para a nossa comunidade e, sobretudo, como tu falaste, Felipe, nesse sentido, né, desse subterfúgio mesmo, porque é adoecedor. Né? Então, a gente tem que criar aí essa tática para a gente avançar, porque eu fico muito triste, né, com os nossos companheiros, amigos, colegas aí vivenciando não só adoecimentos, mas violências oriundas aí desse meio, né, desse contexto aí, sobretudo dessa dependência de psicoativos. Então a minha mensagem vai nesse sentido mesmo, para a gente, né, olhar para o coleguinha, para o amigo, para o companheiro, para a companheira, né? Escutar e reconhecer, né? Acho que a gente precisa desse diálogo, né? É um pouco do que a gente está ensaiando fazer aqui, né, Helder? Sim, exato. Sim. Ensaiando e fazendo. Ensaiando e fazendo, né? Ao vivo e a cores. Esse episódio ele vai sair antes da data da parada aqui de BH. Então, para quem estiver em outro estado, acho interessante buscar aí a data dos movimentos, né? Das suas cidades, dos seus estados, para a gente estar sempre unido, né? Eu acho que muito a ideia do movimento vem nesse sentido, né? Essa união. E esse momento, né, que é um momento político, no momento que a gente grava aqui, já aconteceu a parada de São Paulo, eu acho que tem reflexões também para ser feitas nesse momento, né, nessa reunião. Bom, já foi dando o nosso tempo. Eu acho que a aula do professor Elton foi fantástica e a ideia aqui não é esgotar, né? A ideia aqui é provocar. E eu acho que a gente conseguiu fazer essa provocação e aí eu saio daqui muito feliz hoje. Eu saio vibrante, assim, muito alegre. Gente, então no próximo episódio a gente tem uma dupla. Até aqui a gente fez com um convidado, no próximo episódio é uma dupla. Aguardem que a gente vem em dose dupla, tá bom? Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um afeto muito potente te ter por perto. Que esse Brasil inteiro aí te escute, que você possa ecoar sua voz, não só aqui, mas em Minas, Amazonas, pelo Brasil inteiro, que essa sua voz percorra como um rio fluido,
que acho que a gente merece muito ter sua presença de coração. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Fico feliz. Muito feliz pelo convite de vocês, né? Dos companheiros. Agradeço a todos, todos e todos, né? E é isso. A gente está aí nesse processo de aprendizagem, aprendendo. Então, esse momento aqui de meia hora foi um processo de aprendizagem, né? Em tudo a gente aprende, né? Em tudo a gente vai criando, né? Vários processos aí, né? De fissuras, né? De conhecimento. Estou muito feliz, né? Muito feliz, porque aqui nos pequenos movimentos a gente tem muitas potencialidades também, né? Só tenho a agradecer mesmo. Estamos por aí na luta, no cotidiano, né? Fico feliz. Muito obrigado. Obrigado, beijo. Obrigado, gente.